Estamos começando pela TV RCA mais um ponto de encontro. E novamente com uma característica política. Convidamos para um bate-papo neste dia o ex-vereador Anuar de Oliveira Lauar, conhecido como Turquinho, que está voltando ao cenário político em nossa cidade e até admite que pretende fazer parte das novas lideranças que vêm sendo formadas para as eleições do ano que vem. Após ser vereador, depois de integrar o quadro de elite da política, e elite que a gente diz aqui é ocupar o espaço entre os nomes mais importantes do cenário, o Turquinho deixou a vida político-partidária há 16 anos para cuidar da sua vida pessoal, da sua atividade profissional. É com ele que nós vamos conversar neste ponto de encontro aqui na TV RCA. Turquinho, uma alegria muito grande revê-lo e nesta oportunidade feliz também porque você aceitou o nosso convite para essa roda de conversa. Como é que tá, Ivan? Tudo bem? Muito prazer Bem. estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade única. Eu costumo dizer que estar ao seu lado, uma pessoa que há tantas décadas vem acompanhando e essa vida pública aqui, local e regional, trazendo importantes informações com uma credibilidade acima de qualquer coisa. Então, para mim, é um motivo de orgulho e felicidade aceitar o convite. Obrigado pelos elogios. É evidente que você também reforça pelo seu passado, pela sua história, história principalmente familiar, tá certo? Porque o seu pai, ele foi vice-prefeito de Valdemar de Santos em duas oportunidades, duas gestões. Isso demonstra efetivamente o caráter que a família tinha e tem, graças ao trabalho que você, seus antepassados, realizaram aqui em nosso município. Muito bem. Passados uns 16 anos, você está de volta, e de volta à vida política. Aí eu fico me questionando, fico me perguntando por que se meter outra vez na política, Turquinho? Ivan, a resposta é simples e direta. Porque quero, porque tenho plena convicção que a gente conseguirá, se tiver oportunidade, fazer muita coisa importante para a vida das pessoas. Eu não preciso da política para sobreviver. E posso lhe assegurar que exemplos eu tive de sobra, e você mesmo comentou. Quem conviveu de perto com a administração Dessante, doutor Anuar, só teve bons exemplos. Eu tenho uma irmã que também atua politicamente há muitos anos junto à Assembleia Estadual aqui em São Paulo. Enfim, bons exemplos. A maior prova que é possível fazer política partidária, estar na política, sem sequer se manchar ou se permitir participar de qualquer tipo de situação onde não lhe convém. Ou seja, estamos voltando cada vez mais animados e dispostos a fazer um bom trabalho. A sua atividade profissional qual é? Eu sou engenheiro de mineração e sou formado em Direito. Você tem uma empresa? Sim, eu tenho uma empresa aqui há muitos anos. As pessoas às vezes confundem um pouco o fato da gente ter ficado ausente. Eu nunca saí de Araraquara. Minha empresa está em Araraquara, sempre foi de aqui de Araraquara, mas a gente viaja muito. Mineração é uma atividade que exige uma demanda em nível nacional muito grande e a gente, graças a Deus, nesses anos todos de atuação, a gente conseguiu se estabilizar. Por isso é que eu fiquei um pouco longe, mas nunca deixei Araraquara, sempre morei por aqui. Turquinho, mas há em mim uma pergunta que tenho uma grande necessidade de fazê-la neste momento. Se você havia saído, era porque não estava se sentindo bem dentro do cenário político araraquarense naquela época. E agora você tem a mais absoluta certeza que quer realmente voltar. Pois é, eu digo a você o seguinte, eu quando fui eleito em 2001, exerci o mandato de 2001 a 2004, fui eleito em 2000, a minha intenção era seguir carreira na política. Fiz um trabalho ao longo dos primeiros 4 anos de mandato, dos 4 anos de mandato que tive, que me credenciavam a continuar na vida política. Mas são fatores que acontecem. Eu acabei não me reelegendo por situações como nós tivemos uma eleição atípica, de 21 vereadores caíram para 13 vagas apenas, isso fez uma diferença significativa. Eu tive poucos votos menos do que eu tive na eleição de 2000, com 10, 15 votos a mais eu teria me reelegido. Estava num partido que se coligou com o prefeito à época, que disputou a reeleição.
Isso também comprometeu, porque eu, 3 anos e meio, 4 anos na oposição, não tive oportunidade, durante a campanha, de ter televisão, de aparecer, por conta de uma coligação que aconteceu entre a legenda que eu estava à época com o partido que era o partido do prefeito. Isso você entende que contribuiu? Demais, demais. Isso atrapalhou muito, porque política é visibilidade. Eu tive um trabalho, uma atuação como oposição na Câmara Municipal significativo, mas levar isso para a população depende, principalmente na época de eleição, de televisão, daquilo que à época tínhamos como estrutura. Hoje nós temos redes sociais. Hoje você consegue divulgar o seu trabalho praticamente diariamente. Na época não era assim. Na época a importância de você ter palanque, tinha, para você ter uma ideia, você se lembra, nós tínhamos comícios naquela época. E eu não tive, por conta dessa coligação, oportunidade de aparecer em comícios, não tive oportunidade de aparecer na televisão. Então, tudo isso, não tenha dúvida, não só por isso, por outros fatores também, mas atrapalhou bastante. Veja só, você foi vereador entre 2001 e 2004. Na época, o prefeito já era o Edinho Silva. Na Câmara, nós tínhamos alguns nomes importantes, como Edna Martins, Elias Chediek, Eduardo Lawande, Amador Bandeira, Carlos Alberto Nascimento, o Mazinho, né, o Omar de Souza e Silva, o Carlos Alberto Manso, além de outros, naturalmente. Mas você ficou 4 anos e parou. Desanimou na época com essa política, com a política que era praticado por estes vereadores, que tinham uma grande representatividade aqui em Araraquara? Não, de forma alguma. Na verdade, eu tive aí uma aula de política. Quando você convive com o Carlos Manso, você percebe o que é fazer política em alto nível. E tive a oportunidade de também ter vereadores que me acompanharam nesse mandato, que tinham uma consistência muito grande. Então, digo a você que aquele momento era um momento de crescimento, não de você, depois de 4 anos, pensar em outra alternativa. Tanto é que, quando eu não me elegi, pouco depois eu tive a oportunidade de conversar com um líder aqui regional, local e regional, que é Roberto Massafera, e manifestei a ele a minha vontade de disputar uma eleição para prefeito. E ele me deu um conselho que eu segui e que foi fundamental e importante. Ele me disse à época, abre aspas, Turquinho, como é que está a sua vida pessoal e profissional? Cuide dela, porque você é um cara novo e vai ter oportunidade de voltar à vida pública e disputar uma outra eleição. Então, foi um conselho importantíssimo, porque é um conselho de uma pessoa que era campeão de voto, prefeito, deputado, enfim, foi um momento necessário. A não reeleição acabou me conduzindo a isso, e hoje é aquela história que eu falo para todos, comentarista de jogo jogado. É fácil falar 16 anos depois, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi a melhor coisa que aconteceu para mim em termos pessoais e profissionais. Naquele momento, a não reeleição me deu a oportunidade de buscar uma estrutura e uma consolidação para voltar mais forte e mais animado. O amadurecimento ele se deu ao longo de 16 anos. É um tempo realmente amplo, extenso. Mas o que mudou a partir de uma análise mais profunda entre aquele período e agora? Em termos políticos, eu não tenho dúvida nenhuma que mudou demais. A política em nível Brasil se degradou. Nós tivemos, nesses últimos anos, uma polarização que atrapalhou demais. Hoje é aquela história, ame-o ou deixe-o. Infelizmente, se você se coloca a favor de determinada coisa, você é ligada a um partido, a uma pessoa. Se você fala outra, é de outro. Não existe mais aquela coisa de adversário, virou inimigo. E é uma pena que isso tenha acontecido. A política nesses anos todos, quando eu falo que degradou e degenerou, também passa pelo fato de que em Araraquara, por exemplo, nós tivemos apenas 4 nomes ocupando a cadeira do Executivo. Nós saímos do Desante, entrou o Edinho, que ficou 8 anos, entrou o Marcelo, que ficou 8 anos, e voltou para o Edinho, e já está no seu 2º mandato. Enfim, essa falta de renovação, de oxigenação, isso atrapalhou muito. As pessoas hoje têm preguiça de falar de política, porque aquela história, você vai falar com a pessoa, ela fala, isso eu já ouvi. É por isso que eu tomo o maior cuidado de mostrar a diferença entre mim e aquilo que já está totalmente ultrapassado. Não cabe mais determinadas conversas, determinados assuntos. A gente faz política diferente. Você vai ter oportunidade de acompanhar isso aí, você vai ver.
Toquinho, seu pai, doutor Anuar, foi em duas oportunidades, como já disse, o vice de Valdemar Dessante. Você acredita que isso tenha atrapalhado a sua carreira política, justamente no período em que o PT assumiu o comando administrativo da cidade? Você, sendo radical de direita ou centro-direita, sentiu que seu espaço ele foi diminuindo, mas é bom que se frise aqui. Doutor Anuar sempre foi uma das pessoas mais respeitadas de Araraquara, um dos profissionais da área médica, profundamente conceituado. Isso tudo tem um peso também na sua tradição. Sem dúvida. E você acredita que isso atrapalhou a sua convivência para estar um pouco mais próximo da população ou não? De jeito algum, de forma alguma. Eu digo a você que o que Dessante e Dr. Anuar deixaram de legado, o que eu tive de oportunidade de aprender com esses dois, me ajudou demais na minha formação política. Eu ando pela cidade de Araraquara, andava à época enquanto vereador e ando hoje e vejo o trabalho que Dessante e Dr. Anuar realizaram, postos de saúde, mais especificamente na questão médica que meu pai atuou. Meu pai municipalizou a saúde em Araraquara. Enfim, hoje a estrutura de saúde é fruto da administração de 8 anos desses dois. Então, eu não vou entrar na questão administrativa do Dessante, que dava aula para todos nós, mas a questão de saúde, não tenho dúvida nenhuma que o prefeito atual e a secretária de saúde atual colhem os frutos plantados na época dos dois. A questão pessoal, particularmente, é uma questão de princípios. Na época, enquanto vereador, o partido que estava ocupando o espaço do Executivo, que hoje é o atual partido, o partido do Edinho, ele vivia um momento de explosão no Brasil. O PT, na época que eu me elegi vereador, a famosa onda vermelha passava e praticamente varreu o Brasil de fora a fora. Com isso, houve uma situação de certo descontrole e falta de organização que levou o partido a tomar atitudes, na minha opinião, condenáveis. E isso me permitiu, enquanto oposição, fazer um trabalho de muita responsabilidade. Foram 4 anos apresentando denúncias. Eu digo a você que exerci plenamente a minha função de vereador, que era, na época, fiscalizar, e até hoje, né? Fiscalizar e legislar. Fiz as duas coisas. Eu até peguei recentemente o meu histórico de projetos, requerimentos aprovados. Me surpreendeu, porque a gente acaba com o tempo perdendo um pouco dessas lembranças. Mas consegui, como oposição, fazer um grande trabalho. Infelizmente, por algumas características, a gente acabou se afastando da vida política partidária, mas está na hora. O momento é esse, vamos voltar. Seu eleitorado, Turquinho, ele é um eleitorado de 16 anos. Hoje, evidentemente, tem outro comportamento. Afinal de contas, as redes sociais elas vieram para alterar essa questão comportamental da humanidade. Que eleitor você quer buscar? Olha, é uma pergunta interessante. É a tal da reciclagem. A vida nos leva a isso. Você é o maior exemplo disso. Você vem há anos e anos trabalhando de uma maneira extremamente comprometida e percebe que, aos poucos, a gente tem que buscar esse novo público. No meu caso, um novo eleitor. Eu posso lhe dizer o seguinte, que todos aqueles que votaram em mim em 2000, no ano de 2000, têm todos os motivos de sobra para votar novamente, porque acompanharam o meu mandato e perceberam a seriedade e a responsabilidade como eu conduzi a coisa. Então, o eleitor que deu o voto para o Turquinho em 2000, se tiver oportunidade, eu espero dar a eles essa oportunidade, votarão novamente. Mas não dá para pensar em fazer política sem rede social hoje em dia. Hoje as redes sociais te dão uma oportunidade que é fundamental. Você tem um alcance significativo. Sem dúvida nenhuma que essa moçada que saiu dos 16 anos, 18 anos, na época eu tinha um trabalho de parlamento jovem, um projeto que eu aprovei, e eu ia nas escolas falar para garotos de 8 a 12 anos sobre política. Essa molecada hoje cresceu e vive um momento onde ela tem a oportunidade de votar. Eles precisam ser alcançados. E a forma de chegar até eles, ainda mais um infeliz momento de pandemia, é através da rede social e é assim que nós vamos atuar. Já estamos fazendo.
Você disse que esteve na Câmara Municipal e conseguiu lá alguns relatos históricos da sua carreira, da sua passagem como vereador pelo Poder Legislativo. Mas, como vereador, o que nós podemos destacar na sua carreira, ao lado do trabalho exercido pelo seu pai, que praticamente, com Dessante, ambos reformularam a saúde aqui em Araraquara? Olha, sem dúvida nenhuma, o trabalho de saúde, eu tenho um projeto na época que foi levado pelos 4 anos que eu ocupei o cargo, que é um projeto de semana de doação de sangue, por exemplo. E uma das coisas que eu mais me orgulho em relembrar, durante o período do meu mandato, a gente teve a oportunidade com o meu querido amigo, o doutor Reinaldo Bonfá, de fazer inúmeras palestras em empresas, levando a importância da doação de sangue, e é um projeto que eu não tenho acompanhado. Acredito que, infelizmente, com a minha saída da Câmara Municipal, talvez não tenha sido levado adiante, mas é um segmento, um pouco daquilo que aprendi com o Dessante e com o doutor Anuar, principalmente. No caso do Dessante, a questão da organização e disciplina, da seriedade com a coisa pública. Tivemos projetos que, o principal deles, como na época o prefeito, as campanhas de publicidade desenvolvidas à época eram vencidas quase na sua totalidade por uma única agência. E aquilo me incomodou profundamente, a ponto de eu criar uma lei que hoje é uma das leis mais importantes criadas aqui em Araraquara em todos os tempos, que é aquela que dá divulgação e publicidade e transparência aos gastos públicos. Hoje, qualquer gasto que a prefeitura tenha, ela tem a obrigação de dizer quanto gastou, em que gastou e como gastou. Então, são projetos que eu me orgulho de ter apresentado e aprovado. Político não caminha sozinho, mas quais motivos é que te fazem voltar se você está com a vida estabilizada? Todo ano de eleição, desde que eu me afastei da vida político-partidária, eu sou procurado por lideranças políticas partidárias, me perguntando: Turquinho, e aí, vamos voltar, vamos disputar novamente? Eu sempre disse, até o ano passado, que não havia chegado o momento ainda, por conta do que eu disse a você, questões pessoais e profissionais. Não havia qualquer condição, na minha concepção, de voltar sem que eu tivesse essa estrutura e essa estabilidade 100% assegurada. Então, este ano, entramos num momento diferente. Aquele vírus da política que quem adquire nunca se livra, você não sai da política depois que você atua, e eu sou uma pessoa que desde a minha adolescência, Ivan, eu sempre tive um costume. Eu sabia, quando era menino, adolescente, nome de prefeito, de governador, de alguns ministros, era uma coisa que sempre fez parte do meu dia a dia. Então, eu digo a você que nunca me afastei da vontade de voltar. Nunca, eu sempre deixei muito claro que voltaria. Por que voltar, então, agora com a vida estabilizada? É exatamente por isso, por não precisar da política para sobreviver. Não usar a política. Não, eu não preciso da política para sobreviver. Isso me permite voltar numa condição diferenciada, a ponto de estar num momento também importantíssimo, que é de renovação. Ninguém tem dúvida alguma de que, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, na qual os nossos líderes políticos do passado talvez não disputem, e o atual prefeito também não poderá se candidatar a uma reeleição, uma terceira reeleição, isso faz com que o momento de renovação ele aconteça. E é o que eu estou trabalhando para que eu possa estar fazendo parte desse momento de renovação. Você quer ser um político diferente. Sem dúvida. O que é ser diferente num momento tão sofrível da política brasileira, onde os eleitores já perderam a confiança nos que aí estão? Simplesmente falar a verdade. Isso, para mim, é um princípio básico. Tratar a coisa de uma forma séria. E aí eu digo a você claramente o seguinte: a minha vida profissional me obriga a ter disciplina e organização, a cumprir prazos, a alcançar metas. E isso me deu uma condição hoje extremamente diferenciada, no sentido de, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de política, eu trago esta minha formação e esse aprendizado, esse amadurecimento para a política. Isso faz com que as conversas fiquem diferentes, ou seja, prático. Nós estamos conseguindo atingir objetivos e só divulgamos o que conseguimos depois de realizado. Para com essa história de ficar
prometendo, ninguém aguenta mais. Então, a forma com que eu conduzo a coisa mostra essa diferença. Quem tem a oportunidade de conviver comigo ou de me encontrar no dia a dia, vê que eu trato a situação, eu trato do assunto de uma forma diferenciada. Eu escutei do Dessante uma vez, enquanto vereador, que não também é resposta. Isso é a maior verdade do mundo. É possível? Dá. Não dá, não dá, ponto final. Não vamos ficar naquele, tal. Não tem mais espaço para isso na política. Nós conversamos aqui por 20 minutos e mais alguns outros segundos com o ex-vereador Anuar de Oliveira Lauar, o Turquinho, que está voltando ao cenário político aqui em Araraquara. Vocês sentiram que ele se expressa muito bem, com muita naturalidade, com convicção sobre aquilo em que está apostando para poder reconquistar o seu espaço junto à comunidade em Araraquara. Muito bem, mas o que é que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Ivan, você sempre conduz as entrevistas que faz com uma habilidade ímpar. E eu me senti muito à vontade nesses 20 minutos, passaram até rápido demais. O que eu tenho para dizer é o seguinte: política não se faz sozinho. Não adianta eu querer ser candidato. A gente tem que ter grupo, a gente tem que ter estrutura e depois de conquistado um grupo e uma estrutura, a gente tem que convencer a população de que nosso nome é um nome viável. A humildade também faz fundamental. parte? Eu disse há pouco tempo numa entrevista que concedi que sandálias da humildade, calma, é um caminho longo a percorrer, por mais que a gente fale em 2022, 2022 já está aí, nós precisamos de asfaltar, de estruturar. Eu não abro mão dos meus princípios. Eu hoje não dependo de ninguém para esse início, para esse retorno político. Eu não quero esse tipo de comprometimento, financeiro ou político. Eu não estou filiado a partido nenhum, exatamente para poder ter as condições ideais de, no momento oportuno, ter a conversa com os grupos políticos. Como eu disse, não tem como você chegar na política a lugar algum sem um grupo por trás. Isso certamente acontecerá no meu caso. E além desse grupo político que é fundamental, esse planejamento, disciplina, dedicação, isso é sinônimo de resultado. Isso eu tenho de sobra por conta desse período de amadurecimento que eu tive ao longo desses 16 anos. E fica o espaço para que você possa fazer uma saudação àqueles que te seguiram a vida inteira, Turquinho. Olha, eu sou eternamente grato. Na verdade, eu digo o seguinte, eu, ao longo da minha vida, faço amigos. E eu digo que a amizade, e isso serve, no nosso caso, como exemplo, a amizade independe do convívio. Quando você consolida uma amizade com uma pessoa, por mais que você passe anos sem encontrá-la, quando você encontra é festa, é alegria. E eu digo a todos aqueles que lá atrás, há 20 anos atrás, votaram em mim, muitos deles, meus amigos, que tenho a certeza que eu vou fazer por merecer cada voto se voltar a disputar uma eleição, daqueles que já votaram, que se tornaram grandes amigos, e daqueles que certamente terão a oportunidade de fazê-lo. O nosso ponto de encontro conversou neste dia com o ex-vereador Anuar de Oliveira Lauar, o Turquinho, que está, como já dissemos, retornando ao cenário político de Araraquara. Turquinho, muito obrigado pela sua entrevista, ela foi muito esclarecedora e serve naturalmente para abrir os olhos daqueles que são os políticos tradicionais de Araraquara. Porque o novo Turquinho vem aí. Com toda a força. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço, saúde, fiquem com Deus.